Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, sabemos que não nos assiste o menor merecimento, mas a Ti dirigimos, Senhor, as nossas súplicas, confiantes na Tua infinita misericórdia. Faze de nós destinatários da Tua assistência, orientação e proteção. Tende piedade de quantos ainda não descobriram a luz dos Teus sublimes ensinamentos. Dá esperança aos que sofrem. Faze que os Espíritos Consoladores, inspirando-nos à busca do conhecimento e à prática do bem, concedam auxiliar-nos a também buscar a paz, a serenidade e, sobretudo, a fé inquebrantável na superação das nossas próprias fraquezas. Sê conosco, Divino Amigo, especialmente na sementeira do Teu Evangelho de luz e de amor. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Danilo Espuma. Obrigados pelo áudio e pela sonoplastia. E já os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, as questões números 1 e 4, que diz: o que é Deus e onde encontramos a prova de sua existência? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova de sua existência a encontramos num axioma que os próprios homens aplicam aos seus raciocínios e que sempre oferece conclusões irrefutáveis. Não há efeito sem causa. É por isso que nos dizem os espíritos superiores: procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, vamos hoje ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte, Nilza, do Jardim Panorama. Assim formulada, a equipe do Idefran. É possível comunicar-se um espírito cujo corpo ainda está em gestação? E para que serviria tal comunicação? A resposta, minha cara Nilza, virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no item Geração Nova, do capítulo 28 de A Gênese, já nos exortava a prepararmos-nos para a transição planetária, dizendo que, para que na Terra os homens sejam felizes, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam a terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão transferidos para outros planetas menos felizes, porque se não o fossem, lhe ocasionariam de novo a perturbação e a confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso.
Ademais, quando aqui a psicosfera planetária prevalecer sobre a maldade, suas vibrações energéticas negativas seriam incompatíveis com a predominância das positivas vibrações do bem. Haverão de substituí-los os espíritos melhores que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Já no livro Transição Planetária, autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, o autor faz preceder as grandes chamadas à preparação do homem com palavras contundentes, a fazer-nos sensibilizar pela necessidade de transformações íntimas, sem o que a transferência dos que insistem no mal para os planetas de dor e sofrimento seria inevitável. Diz ele, vê-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instale os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anuncia-se essa transformação que se encontra dentro do processo da evolução desde o sermão profético, anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser um espírito em processo de crescimento intelecto-moral. Atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primeiras, que o assinalam profundamente, amarrando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento da natureza espiritual que é sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que alavanca a todos na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que experimentam dores e aflições nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituem diretrizes de segurança para avanço. O tema central deste programa continua, mas vamos agora ao nosso momento musical para reflexão. Autoria de Schubert, com a orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Serenata.
O homem, em face das situações críticas pela experiência carnal, gerando complicações afetivas porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride, quando deveria dialogar, acusa, quando deveria silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Esses são os filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém no atraso ante a aproximação de Deus que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse contexto, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados aos outros, nascendo-lhe o anseio de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou o seu primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas ondas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos e às lutas sangrentas que se repetem a todo momento. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade dos nossos dias, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas que a humanidade conseguiu conquistar. Observam-se a miúde os princípios dos sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância amarga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando, fanática e covardemente, outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aqueles que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes aos milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade.
Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o chão da terra com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora ocorre no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade concebida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, levando vantagens sobre as aflições dos semelhantes, comprazendo-se na luxúria e no comércio e consumo de drogas, exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, melhorando-se e fazendo melhoras aos outros ante as imperfeições morais. Essas criaturas retornarão mais tarde, porém, só depois de haverem tornado seu padrão vibratório particular compatível com o novo governo moral da Terra, que antes recusavam a respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudirão a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para a responsabilidade para consigo mesmos e em relação à sua casa cósmica. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e as razões dos desequilíbrios que se verificam no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já foi dito que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escada do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados e compreendidos. Nós observamos os resultados dos desastres coletivos apenas do nosso ponto de vista pessoal, e é por isso que os classificamos de flagelos, por efeito do prejuízo que nos causam. Essas tragédias, que parecem subverter a ordem das coisas, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento da estabilidade e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura, que toma conta dos arraiais terrestres, tem caráter pandêmico ao lado de transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairados, das fugas psicológicas, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética,
da desconsideração pelos direitos humanos, dos animais e da natureza. Chega-se assim ao desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Permaneçamos atentos, porque o assunto vai continuar. Mas agora, o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Resine, na voz de Silvia Maria Madalena. O Evangelho narra esta cena. Cristo afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse à pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. O Evangelho narra esta cena. Cristo afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse à pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. Quanto a você, seja moço ou seja velho, caminhe firme pelas luzes do Evangelho. Acerte o passo com Jesus, divino mestre, pois o Cristo é quem comanda a evolução terrestre. Pois o Cristo é quem comanda a evolução terrestre. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e da nobreza de sentimento, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconheceremos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo e mesmo reações severas, as mais severas, em muitos outros. Todavia, o autor espiritual desse grande chamamento da humanidade para a necessidade de mudanças no comportamento da humanidade terrena, afirma com todas as letras: permiti-nos a licença de apresentar-lhes essa verdade. Após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição, Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo àqueles que se encontram torturados pela desencarnação violenta,
inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da senha do mal, a fim de melhorarem a psicosfera vigente e, desse modo, facilitar o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na obra a que nos referimos e da qual colhemos as presentes considerações, a sua autoria espiritual apresenta 3 fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que espíritos superiores foram convocados, mercê da compaixão e do amor, de modo a acompanharem as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que está já em curso. Dizem os espíritos comunicantes: não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que se lhe apresentem. Procuramos, dizem eles, sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo. E, encerrando a sua preleção para o conteúdo da missionária obra editorial, ele diz: agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devoto de sempre. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, pode haver excelentes presentes que muitos alegram a quem recebe,
Mas não existe presente melhor do que um bom livro. E quando muito se fala na transição planetária, o que mexe com todo mundo, porque trata de uma transformação que fará todos felizes, menos aqueles que continuarem fazendo o mal, é nos livros espíritas que encontramos o caminho para a necessária preparação. É aí que o Clube do Livro se torna interessante. E o Clube do Livro Espírita de Franca oferece 4 opções mensais. São todos pré-analisados e só são distribuídos se estiverem em perfeita concordância com os conceitos doutrinários espíritas, segundo Allan Kardec. Faça sua inscrição e retire um livro por mês. Se você desejar, pode retirar os 4 livros do mês, assim como pode também adquirir livros de sobras de meses anteriores. Se você quiser, o livro ou os livros que podem ser entregues no local que você indicar mediante uma taxa de entrega, desde que no âmbito de entrega de Franca. Se você reside em outra cidade, receberá o livro de um mês pelo correio. Ligue 16, área 16, 3721 8282 ou consulte o site www.defran.com.br. Inscreva-se sabendo que os livros saem muito barato, porque o Idefran os adquire junto às editoras e distribuidoras em grande quantidade de cada vez. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los, vencer o fumo e o jogo. Agora, Franca conta também com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acontece. Livrar-se de vícios escravizantes jamais resultará de imposições vindas de fora, mas de decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Barçanufo pelo telefone 9090-3017-8820. Comunicamos a todos os dirigentes de instituições assistenciais, independentemente da religião que professem, desde que pautem suas atividades nos princípios do Evangelho de Jesus, que aqui, no programa Sementeira Cristã, há sempre um espaçozinho para a divulgação de suas campanhas e seus comunicados importantes. Passem suas notas sucintas por e-mail idefran@idefran.com.br ou por carta enviada ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo. Ou faça-o pessoalmente, dando-nos a alegria da sua presença. Pedimos a atenção dos interessados para essa nota. O Festival de Música Espírita para Franca e região, o pré-FECEF, acontecerá no dia 27 de julho. As inscrições de música já estão abertas. Os organizadores estão aguardando que você também faça a inscrição de sua música. Para mais detalhes, consulte o site Instituto Arte e Vida. Mini Encontro de Evangelizadores, dia 25 de maio. Finalmente, dia 25 de maio. Escola Pestalozzi 1, Rua José Marques Garcia, 197, das 14 às 17 horas. O tema: Criança, Mediunidade e Espiritualidade. Inscrições no local. Temos ainda a acrescentar que esse é um reabastecimento de energias, da convicção e da atualização de temas de estudos necessários a esse vigoroso trabalho de evangelização. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, diz no prefácio à edição brasileira: aos professores sugiro que considere também a possibilidade de ensinar às crianças o alfabeto emocional, a aptidão física do coração. Tal como hoje ocorre nos Estados Unidos, o ensino brasileiro poderá se beneficiar com o interesse em introdução do currículo escolar de uma programação de aprendizagem que, além das disciplinas tradicionais, inclui ensinamentos para uma aptidão pessoal fundamental, a alfabetização emocional. Nós temos também a registrar a reunião da USE, dia 26/5 às 15 horas, local Grupo Espírita João Ferreira de Almeida, Rua Joaquim Machado, 474, Novo Centro. Há duas figuras excepcionais do nosso convívio que fizeram seu decesso. Aparecida Taveira Franchini, oradora, secretária, fundadora do Clube Recanto do Amor, imagem vigorosa de participação, exemplo de
de companheirismo, sempre apta a participar e contribuir com frases e pensamentos de profunda natureza humana. Fábio Alves Pimenta, o Fabinho Pimenta, engenheiro agrônomo, participação ativa na vida socioeconômica do Estado de São Paulo. No período da visita da grande educadora Maria Junqueira Schmidt, pioneira da orientação educacional no Brasil, o avião que a trouxe à região foi acelerada graças à sua atuação junto às autoridades, junto à descida do avião na usina do Estreito, para que ela pudesse chegar até a Franca. Maria Junqueira Schmidt fez uma grande conferência na Fundação Educandário Pestalozzi sobre os conflitos emocionais na família. Graças ao Fábio Alves Pimenta, Fabinho Pimenta, companheiro de grande e vigoroso para a nossa comunidade. Sentimentos aos familiares, nessa imagem vigorosa que ele deixa para todos nós. Senhor Rádio Ouvinte, estamos concluindo mais uma edição. A todos o nosso muito bom dia e até a nosso próximo retorno. Muito obrigado. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida pelo espírito da jovem Lídia Mesquita, que pela psicografia de Chico Xavier, dirige-se aos seus familiares queridos, relatando circunstâncias do que se lhe acontecera como motivação suprema de seu passamento, mas empenhando-se, sobretudo, na advertência de que devemos continuar lutando pelo nosso futuro melhor, sabendo que nada se perde e que continuamos vivos com reiteradas oportunidades de estarmos novamente juntos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Minha querida mamãe, meu querido papai, meus filhinhos amados e minhas queridas irmãs, estou suplicando a Deus que nos conforte e sustente nas lutas da nossa redenção. Já consigo recapitular sem muito sofrimento as ocorrências daquela quarta-feira, dia 28 de março passado. Eu me encontrava feliz, em pleno trabalho, embora no íntimo algo parecesse prenunciar-me sofrimento impenetrável. Fazia poucos dias eu reorganizara a minha vida, arrumando roupas e objetos, como se fosse viajar. Saí do trabalho para ir ao apartamento, o que não era um hábito, como se as mãos do destino estivessem conduzindo-me. Ao chegar, estranhei a porta entreaberta e sinais de desarrumação. Dirigi-me ao interfone para comunicar-me com a portaria, quando tudo aconteceu, colhendo-me de surpresa. Nenhuma palavra além do choque pelo inesperado e os disparos da arma de fogo que me alcançaram, fazendo-me rodopiar e sentir a inconsciência que de súbito me fez adormecer. Confesso que não senti nenhuma dor. Não houve tempo de pensar em nada. Dessa forma, somente vim a tomar conhecimento vagamente quando despertei num hospital a que fui recolhida. No começo, tive a impressão que havia escapado à agressão, sentindo-me atordoada. Uma senhora bondosa sorriu e procurou tranquilizar-me, dizendo que tudo estava bem. Não a pude identificar de pronto. Voltei a dormir e assim permaneci por tempo que não pude medir. Posteriormente, despertei com menos indisposição e naquele ambiente agradável dei-me conta de que não estava internada no nosso cirurgia de Aracaju, o que me causou surpresa. Foi então que se adentraram sorridentes a doutora Laura Amazonas e vovó, saudando-me com alegria. Fiquei estarrecida, acreditando tratar-se de uma alucinação pós-operatória. No entanto, aguçada na lucidez mental, compreendi o que se passara
e prorrompi em pranto. Pela memória naquele momento, pareceu-me que a minha vida toda, arquivada no inconsciente, desenrolasse uma película cinematográfica mágica e vi-me a repassar todos os acontecimentos dali até ao berço numa espécie de avaliação automática. É impossível descrever o que se passou em mim. As interrogações bailavam na minha mente num calidoscópio de respostas incompletas que eram abafadas pela perturbação emocional. Não demorou muito esse estado, porque vovó se acercou de mim e procurou confortar-me, dizendo que tudo estava bem. Mas a incerteza do que acontecera e das razões do ocorrido angustiavam-me ao tempo em que pensava em todos os seres amados da minha alma. Tranquilizada quanto possível, retornei ao repouso. Assim, a pouco e pouco, fui-me assenhoreando dos acontecimentos e da inquietação inicial passei à conformação, confiante em Deus. Apesar de não haver tido uma íntima formação religiosa e fosse muito racional, compreendi, evocando o que lera e ouvira a respeito do Espiritismo, quanto era a verdadeira sobrevivência do ser, o que me deu mais tranquilidade e consolo. A partir daí, fui reagindo sob a orientação de bondosos médicos que me atenderam e, inclusive, de alguns professores meus que ali se encontravam, de cujo reencontro desfrutei grande bem-estar. Simultaneamente, em razão das minhas preocupações com todos vocês, fui sendo orientado a respeito do novo comportamento que eu deveria assumir, recebendo notícias tranquilizadoras. Agradeço mamãe e papai queridos o esforço em equilibrar-se pensando em sua filha, especialmente quando comecei a captar o pensamento de mamãe indo ao cemitério levar-me flores e ao apartamento, numa tentativa de carinho de que somente a ternura feminina é capaz. A resignação doída de papai e a sua confiança em Deus constituíram-me uma forma de anestésico na ferida da saudade, confortando-me. No entanto, quando me recordava dos meus filhinhos, cujos pensamentos me alcançavam em chamados sofridos, as lágrimas me afligiam e as resistências cediam. Desejava levá-los e deitar-me juntos a dormir, conversando e rindo, brincando e cantando como antigamente. A presença dos amados Sheilinha e Marquinho nos painéis da minha mente é semelhante ao perfume na pétala da rosa, que nem o triturar consegue separar um da outra. Ouvia as suas perguntas e chorava com as suas lágrimas, desejando consolá-los sem poder. Mas o carinho por você, minha fofolete, e por você, minha paixão, permanece em estímulo para que eu lute e cresça para Deus, a fim de podermos reunir-nos novamente mais tarde, quando vocês concluírem suas atividades na Terra. No dia 4 de junho passado, recebi sua rosa, minha filhinha, recordando-se do meu aniversário, e no último dia 3 deste julho, orei por você e roguei ao Senhor que a proteja de todo mal. Recordem os nossos momentos alegres e esqueçamos o mais. Fui muito feliz na terra. Deus me deu de tudo, pais excelentes e carinhosos, os melhores do mundo, irmãs admiráveis, que constituímos um trio interligado, filhos abençoados e únicos, sobrinhos e amigos incomuns,
constituindo um tesouro invulgar. Gozei da saúde e da alegria de viver. Os poucos problemas fazem parte da existência humana e foram todos superados. Perdoo com a alma e o coração aos envolvidos nas ocorrências infelizes e hoje oro por eles. A justiça de Deus tem me ensinado nova forma de compreender a vida. Recordo-me muito agradecida da viagem à Europa com Rose e da última com Clece. Como fomos felizes, não mesmo mulheres? Então, expulsemos as sombras da nossa mente e do coração. Foi uma atitude feliz e acertada haver limpo o apartamento, dali retirando o que não justifica ficar. Agora, juntos como antes, vida nova. Já não sofro, amo e compreendo mais afetuosamente do que antes, e sempre juntos como antigamente. Chega o momento de dizer até mais tarde. Não é um ponto final, mas sim uma ligeira interrupção. Sejam nobres minha paixão e minha fofolete, estudando e atendendo aos seus deveres. Cresçam para o bem. Beijo-os e embalo-os nos braços com carinho e conto histórias cantando outra vez. No mundo dos sonhos nos encontraremos em clima de felicidade. Até já, meus amores. Clese e Rose, prossigam felizes, sem traumas nem mágoas. Vocês têm muito o que fazer na terra e estão convidadas para uma longa e abençoada jornada. Abraço franco, Enaldo, Neidinha, Fábio, Enaldo Filho, Diana, Raimundo e Patrícia, com o mesmo carinho de sempre. Estamos unidos e rogaremos para que a fada felicidade teça o manto da nossa permanente união. A você, mamãe querida, cuja luta de amor tem sido ímpar, e a você, papai querido, o herói da resignação silenciosa, o profundo amor e toda a devoção de sua filha, reconhecida e sempre a mesma. Deus nos inspirará quanto ao futuro das crianças. Aguardemos, porque elas estão nas melhores mãos do mundo, as mais dignas e as mais carinhosas. A filha, a mãe, a irmã, a cunhada, tia e tia-avó de sempre, a todos abraçando num imenso gesto de saudade, carinho e gratidão. Lídia. Agora é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pela nossa prezada ouvinte Nilza, do Jardim Panorama. Assim formulada: é possível comunicar-se um espírito cujo corpo está em gestação? E para que serviria tal comunicação? Vamos saber isso agora, minha cara Nilza, e vamos ouvir novamente Euri Carvalho, que volta para responder a sua pergunta. Já de início, gostaria de recomendar aos nossos ouvintes e amigos a leitura do capítulo 7º de O Livro dos Espíritos, no livro 2º, que trata do retorno do espírito à vida corporal. O espírito sabe com antecedência qual o corpo em que irá reencarnar. E se ele reúne condições morais, psicológicas e tem consciência de suas necessidades para encarar uma nova existência, ele pode escolher o corpo que ele precisa.
mas quase sempre a escolha não depende dele, embora ele possa pedir. Nesse caso, o corpo que lhe será designado vai ser sempre aquele que apresente as características ideais para as provas e expiações que terá que enfrentar. O momento de uma nova encarnação para o espírito é acompanhado de uma longa perturbação, e bem maior do que ele enfrenta no seu desenlace físico, a chamada morte. Previne-nos o insigne codificador que o início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. A união do espírito ao corpo se dá no exato momento da concepção e só se completa no choro da criança após o parto. É o seu anúncio de que está de volta ao mundo dos vivos. Ocorrendo a concepção, um laço fluídico se forma, ligando o perispírito do reencarnante ao novo corpo que se inicia e vai encurtando cada vez mais na medida em que os meses de gestação vão se passando, até completar-se definitivamente essa ligação, o que ocorre no momento do nascimento. Quanto ao estado do espírito, no período de 9 meses em que acompanha a formação de seu novo corpo no ventre de sua mãe, a questão 351 de O Livro dos Espíritos assim esclarece. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza mais ou menos de suas faculdades, segundo a época, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Fica, pois, evidente, após esse esclarecimento, que o espírito, nesse estado, goza de certa liberdade, principalmente nos primeiros meses, tanto que, como esclarece os mentores da codificação, essa união espírito e corpo em gestação não é definitiva, podendo o futuro reencarnante, com a sua vontade, romper esses laços, que são frágeis, recuando diante da prova escolhida. Nesse caso, a gravidez não vinga. Quanto à possibilidade do espírito, em processo reencarnatório, dar uma comunicação mediúnica, é possível, embora creio que não seja a regra. Haverá mais ou menos dificuldades nessa comunicação, dependendo das condições de liberdade do espírito. É o que ocorre com o encarnado quando ele está dormindo ou no estado letárgico. Na condição de espírito mais ou menos livre, ele pode comunicar-se mediunicamente. Testemunhei, em meus longos anos de experiência em trabalhos mediúnicos, a comunicação de um espírito nesse estado e cuja mensagem visava conscientizar seus futuros pais de que um dos seus objetivos ao reencarnar era de uni-los nessa existência. O casal estava em processo de separação irremediável. Não haveria volta. No entanto, todo o grupo que participava dessas reuniões considerava que suas comunicações, foram mais de uma, conseguiriam restabelecer a união do casal. A opinião do grupo
Apesar de todo o seu empenho, ela não conseguira êxito na sua missão. Já quase 20 anos passados, cada um deles constituiu nova família. Mas aquela separação, a princípio, marcada com fortes doses de mágoas e ressentimentos, até com muita animosidade, com o passar dos anos e a doce e amorosa presença dessa criança, foi fazendo com que se diluíssem esses ressentimentos, reaproximando o casal paulatinamente, até que nos últimos anos se tornaram grandes amigos. A sua missão, a missão daquela menina, que o grupo de desobsessão não soube entender de imediato, iria se cumprir, não restabelecendo os laços do matrimônio, mas aproximando definitivamente dois espíritos pelos laços de um amor fraternal. Essas comunicações, porém, não são comuns e só uma causa maior pode justificá-las. Um bom domingo a todos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282. E pode também ser por e-mail, idefran@idefran.com.br. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras, em virtude de grandes quantidades adquiridas. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes. Portanto, são 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros, como também pode adquirir livros referentes às obras de meses anteriores. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282 ou ainda dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca. Bom é corrigir, melhor ainda é educar. Com esta observação do Espírito Nunes Ribeiro, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.